João capítulo 4, nós vamos meditar sobre o verso 27 em diante. Eu não vou ler o texto por uma questão de economia de tempo, mas eu quero orar com os irmãos por esse instante e colocar a nossa reflexão nas mãos de Deus. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos por tudo que já ouvimos nesta manhã. Tua palavra, Senhor, foi desafiadora para nós. Obrigado pela vida do nosso irmão, que o Senhor o abençoe em todos os seus caminhos. E agora, Senhor, rogamos a Tua graça sobre nós. Sobre mim, Pai, eu peço a Tua força, a sustentação do Teu poder, para que eu possa também partilhar a Tua palavra com graça e clareza necessária, para que saiamos daqui edificados. Em nome de Cristo nós oramos e te bendizemos. Amém. Amém. Irmãos, vivemos dias de muita incerteza, não é mesmo, no nosso país? Isso é vero. E a gente tem uma esperança, ou pelo menos parece que a gente, no fundo, cultiva uma necessidade de um nome. Eu fico olhando os telejornais e fico pensando assim, me dá um nome, Senhor, me dá uma pessoa que eu pudesse acreditar de novo, e ele poderia ser novamente, né, uma pessoa que vai nos ajudar a reconstruir o nosso país, que está literalmente fracionado, fragmentado na UTI. Amém, irmãos? Eu acho que é isso. A gente gostaria muito que surgisse um nome. O povo de Deus, o povo judeu, passou por isso muitas vezes, e ele queria também um nome. E o nome desse líder na história do povo de Deus era Messias. O povo de Deus tinha uma promessa de Deus, que um dia um grande líder político, um grande líder religioso viria na história, e com a vinda do Messias na história, o povo de Deus seria restituído, teria a sua vida reconstruída, a sua nação edificada, e eles novamente teriam paz e viveriam dias de paz. Se você correr comigo lá no texto de Isaías capítulo 9, dá um pulinho lá, fala um pouquinho desse Messias, só para a gente ficar com um gostinho, com um pouquinho de água na boca aí sobre a previsão de Isaías, a profecia de Isaías a respeito da vinda do grande líder de Israel, porque Israel passava um tempo de subjugo romano nos dias de Jesus, e o povo já tinha sofrido na mão de babilônios, assírios e tantas outras nações que escravizaram. Mas Isaías profetizou, capítulo 9, contudo não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. Está profetizando os caminhos de Jesus, por onde Jesus andaria, não é? O povo que caminhava em trevas viu o quê? Uma grande luz. E os que viviam na terra da sombra da morte raiou o quê? Uma luz. Fizeste crescer a nação, aumentaste a sua alegria, e eles se alegram diante de ti como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Veja só, meus irmãos, essa profecia se cumpriu em Jesus, e nós somos esse povo que viu a luz, esse povo que encontrou o Messias, esse povo que encontrou um novo rei, esse povo que encontrou um novo reino, um novo lugar no mundo, um novo Pai. E João começa o evangelho dizendo assim, no princípio era aquele que é a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Você já ouviu isso hoje. Nele estava a vida, e esta vida era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Aí João fala, surgiu um homem chamado João, que veio falar dessa luz. Ele não era a luz, mas ele veio como testemunha da luz. Versículo 9 do capítulo 1. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. E aí João continua dizendo que o mundo foi feito por intermédio dele, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito, Filho de Deus. O rosto dele era a glória do próprio Deus. Que coisa maravilhosa, mas o povo judeu continua esperando o Messias, e nós sabemos que o Messias já veio, meus irmãos. A solução com a vinda do Messias não seria só uma solução sociopolítica regional. João escreve no seu evangelho para provar que Jesus é o Cordeiro de Deus capaz de reconciliar o mundo todo com Deus. A solução do Messias, a figura do Messias, a pessoa do Messias, não era uma pessoa para uma nação, para uma tribo, para um povo, para uma região geográfica. A solução de Deus era para que, através daquele povo, todas as famílias da terra fossem
abençoadas. Você faz parte desse povo, você é um filho de Abraão, você faz parte dessas famílias da terra que foram abençoadas pelo Messias, sim ou não? Sim, nós fazemos parte, essa salvação chegou até nós. Veja que coisa interessante, tudo isso que a gente ouviu ainda há pouco, não é? A respeito da ação da igreja na sociedade. Eu creio assim também, eu penso assim também, e eu sei que isso é verdade. Eu me lembro de um sermão que preguei aqui para os irmãos, um tempo atrás, nós estávamos falando do Fome Zero, estava na época do Fome Zero, né? E eu estava pregando sobre Atos, capítulo 2, e as pessoas traziam todos os seus bens na mão dos apóstolos para serem divididos entre as pessoas. Então a igreja era um instrumento de justiça social. Irmãos, nós somos uma ilha de justiça no meio de um mundo de corrupção. A igreja de Cristo é um ambiente de justiça num mundo onde as injustiças são plantadas, onde as injustiças brotam por todos os lados. Nós ainda somos isso. E a esperança do mundo é a igreja de Cristo, não a organização Igreja de Cristo. E a gente vai falar um pouco sobre isso também daqui a pouco. Muito bem, agora a grande ironia está aí no capítulo 1, versículo 10 e versículo 11 do Evangelho de João, é que Jesus, olha só, capítulo 1, verso 10, aquele que é a palavra estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veja que ironia é essa. O Senhor, Criador de todas as coisas, a palavra presente desde o Gênesis, a palavra presente antes que todas as coisas existissem, veio ao mundo, veio para o que eram os seus, mas ninguém o reconheceu. Ninguém notou quem era ele. Mas aí o João vai dizer, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Quando nos autoavaliamos, meus irmãos, chegamos à conclusão de que fomos curados, de que estamos vivendo dentro de um novo reino, debaixo do poder de um novo rei, de uma nova justiça, de um novo amor. Eu não sei a quem você atribui a sua felicidade, a sua alegria. Eu não sei a quem você atribui aquilo de bom que você tem e que você está construindo. Eu atribuo a minha vida e tudo que tenho feito a Deus, ao governo de Deus. Eu não pago, eu não estou subjugado a um governo mundano. Eu não estou subjugado a um partido político. Eu não estou vivendo em função de um sistema humano que pode me dar ou deixar de me dar. Eu estou subjugado e vivendo, e sendo nutrido, sendo apoiado, sendo incentivado e construindo a minha vida e a minha história pelas coisas que não se veem, pelo governo que não se vê, e não pelo governo que se vê. Amém? Amém, é isso. Ao que parece, portanto, a humanidade se divide entre dois grupos enormes. Os que foram curados pelo Messias, o que viram o Messias. É muito interessante, os irmãos lembram aquela pergunta de Jesus, quem dizem os homens que eu sou? Um diz que é Elias, um dos profetas, tal e tal. E vocês, quem vocês dizem? Aí o Pedro diz assim, tu és o Cristo, o Messias, o ungido de Deus. Muito bem, Pedro. Não foi carne nem sangue que te disse isso. Não foi carne nem sangue, foi Deus que te revelou isso. Então a humanidade parece estar dividida em pessoas que olharam para Jesus e reconheceram, Ele é o Deus encarnado. Ele é o Senhor Criador de todas as coisas. Ele é a resposta de Deus para esse vazio da humanidade, para esse vazio da existência. Ele é a resposta de Deus para que a justiça de Deus exista. E o grupo de pessoas que não reconhecem em Jesus isso. Elas simplesmente vivem suas vidas, independente do que Deus fez por elas, indiferentes ao que Deus fez por elas. O nosso texto nessa manhã conta a história dos discípulos de Jesus, depois que uma mulher perdida encontrou o Messias, que era o único capaz de curar as suas feridas, e o único capaz de curar as nossas feridas. Semana passada, o nosso irmão Francisco se dedicou ao capítulo 3 de João, do verso 1, ou melhor, capítulo 4, do verso 1 até o verso 26. E hoje, então, eu quero continuar do verso 27
em diante e contar a história dessa mulher que encontrou o Messias. Ela encontrou a resposta de Deus para a sua vida. Ela encontrou a fonte de toda a vida. Ela vivia como uma pessoa religiosa, ela vivia como uma pessoa pecadora, tinha sua experiência de vida, mas encontrou-se com o Messias. E eu quero falar sobre ser curado, para poder também curar a outros. O verso 27, a parte A do verso 27, diz assim: naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Veja que interessante. Você lembra da história? Todos lembram da história de domingo passado? Levante sua mão se você lembra. Jesus, por volta do meio-dia, passa por Samaria, há uma mulher tirando água do poço. Jesus para conversar com a mulher, pede um copo d'água, tá certo? Ela falou: opa, peraí, judeu, nós não conversamos, os nossos povos não se dão, e muito menos você, que é um homem, vem perto de mim sozinho, que sou uma mulher, essa conversa aqui está estranha. Você é maior que o nosso pai Jacó, e aí Jesus começa a conversar com ela, e Jesus vê que ela não percebe quem é ele, ou do que ele está falando, e toca no coração da mulher. Vai dizer: bom, chame seu marido. Ah, não tenho marido. Muito bem, você não tem marido mesmo, porque o que você tem agora já é o seu sexto marido, né? É o seu sexto marido. Ela se assusta e pensa: o senhor é profeta, né? Porque como é que o senhor sabe da minha vida? Ah, se você soubesse quem está falando com você. E aí então ela começa um assunto B na conversa com Jesus. Vamos falar sobre adoração, então. Já que o senhor é um homem de Deus, como é que eu faço para adorar a Deus? É aqui em Gerizim, onde o meu povo adora, onde a nossa tradição adora, ou é lá em Jerusalém, onde vocês adoram? Porque o povo de Samaria e o povo de Jerusalém era um povo só no passado, mas por questões rixas do passado, brigas culturais, brigas sociais, eles se dividiram. Então teve um centro de adoração no norte e um centro de adoração no sul do país, não é? O sul do país era Jerusalém e no norte, então, era Samaria e Gerizim. A conversa era essa. Agora, Jesus está conversando com ela, os discípulos vão à cidade comprar alguma coisa para comer e voltam. E aí diz assim que, naquele momento, seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrar Jesus conversando com aquela mulher. A minha pergunta, meus irmãos, é por que ainda ficamos surpresos com o modo de Jesus agir e pensar? É interessante isso. Veja só, como um rabi, um líder religioso, Jesus infligiu vários paradigmas, vários conceitos sociais. Primeiro, ele era homem e não deveria falar com uma mulher. Segundo, ela era uma samaritana. Os judeus não comeriam numa cidade samaritana. Veja o nível da raiva. Entende? Terceiro, Jesus não faria isso, não poderia fazer isso sozinho. Então, quando os discípulos chegam, estranham, mas espera aí, o nosso mestre conversando com uma mulher. Perceba que nós, discípulos de Jesus, ainda estranhamos o modus operandi de Jesus. Pastor, o senhor aqui, nesse lugar, pastor, o senhor andando com... Eu vi o irmão fulano não sei aonde. Entende isso? A gente olha para as pessoas e diz assim: nós não podemos nos misturar com elas. Nós não podemos estar com elas. Eu falei isso alguns dias atrás. A gente sempre acha que nós vamos nos contaminar com as pessoas e não que nós vamos influenciar as pessoas. Parece que a igreja não é a porta do inferno que não resiste à igreja. É a igreja que está atrás da porta de ferro, segurando a porta para o inferno não entrar dentro da igreja. Entende a diferença? Amém, irmãos? Gostei do japonesinho. Amém? Entenderam? Posso continuar? Amém. A parte B do verso 27 diz assim: mas ninguém perguntou: o que queres saber ou por que estás conversando com ela? Isso aqui é típico de discípulo de Jesus, é típico de crente. Nós, crentes, somos difíceis, irmãos, porque ao invés de perguntar assim: pastor, por que é que isso está acontecendo? Senhor, por que isso está acontecendo? Por que Jesus agiu assim? Ao invés de nós olharmos para o exemplo de Jesus, que quebrou paradigmas, quebrou barreiras, e fazemos igual a ele, a gente desconfia dele, fala: não, peraí, tem alguma coisa estranha. Dá um passo para trás e não fala nada. Fica com a boquinha, ó, zíper. A gente faz isso. Bom, a gente faz isso. O
O verso 28 ao verso 30 nos explica que, diz assim: então, deixando o seu cântaro, a mulher estava com um cântaro, pegando água ao meio-dia, voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Que sinal representa, meus irmãos, esse cântaro que ficou ao lado do poço? Rapidamente, o cântaro não era uma peça barata naqueles dias. Segundo, o cântaro ficou para trás porque ela tinha muita pressa para contar o que tinha acontecido. Não dava para sair carregando um jarro d'água na cabeça e voltar para a cidade rápido. Então ela larga o cântaro e volta para a cidade. A questão, como o irmão falou domingo passado, se você estava aqui, você lembra, é que essa mulher era considerada uma mulher profana. E por isso que Jesus diz assim: não, esse não é o seu marido, você não é casada com ele. Você vive com ele, mas você não é casada com esse homem. Aquela mulher era uma pária da sociedade. Por isso ela estava meio-dia. Se você morou na roça, você deve saber disso. Que hora que tu tirava água lá no poço na roça? Quem morou na roça que tirava água no fosso? Irmão Manuel, que hora que tu gostava de tirar água do fosso? De madrugadinha, de tardinha ou meio-dia? Na hora que der sede, né? Mas qual que era a melhor hora? Menos sol ou mais sol? De manhã, né? Imagina que você tem que sair andando da cidade até o poço, e você vai fazer isso meio-dia, logo meio-dia, o pior horário do dia para isso. Então essa mulher andava sozinha, ela andava escondida dos outros. Oi, irmão Manuel. Tinha que ir lá na cacimba, né, que eles chamavam, né? Então, lá na roça, não era perto, né? É a mesma coisa que aconteceu com a mulher aqui. A água não estava perto de casa, não tinha água encanada. O que isso diz para nós, meus irmãos? Que sinal representa esse cântaro cheio de água deixado ao lado do poço? Representa que a água perdeu a importância para ela. Representa que ela deixou seus afazeres domésticos, essas coisas da sua vida, por causa de um assunto mais importante, por causa de uma coisa mais visceral dentro dela. Por aquele momento, ela deixou as coisas do dia a dia e se fixou naquilo que ela tinha ouvido falar, naquela revelação de Deus a ela. É isso o que isso representa. Agora, aqui tem mais coisas para a gente ver, meus irmãos. Olha que coisa interessante. Quando ela chega na cidade, o que ela diz? Venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho. Tudo o quê? Nós não falamos que ela já tinha os 6 maridos agora? Ela chegou lá, ela chegou na cidade dizendo assim: pessoal, vocês sabem o que eu tenho feito, não sabem? Uhum. É uma confissão dela. E as pessoas dizem assim: sério? Ele falou tudo que você tem feito? É. Todos os meus BOs ele me contou. Será que ele não é o Messias? Veja que interessante. Os discípulos foram à cidade, compraram comida e voltaram com comida. Essa mulher vai à cidade e volta com o quê? Vejam, o discurso dela é muito simples. Venham ver a pessoa que me disse tudo quanto eu tenho feito. E ela volta com as pessoas. E o texto vai dizer que eles saíram da cidade e foram para onde Jesus estava. E depois, se a gente continuar, a gente vai ver que eles ficaram lá. Jesus ficou 3 dias com esse povo, conversando com eles. Eu queria perguntar rapidamente, qual foi o seu último encontro com o Messias? Você se lembra se o seu coração foi abalado por ele, pela palavra dele? O quanto o seu coração foi abalado pelo que Deus disse a você? Eu acredito que essa experiência, meus irmãos, de ouvirmos a voz de Deus é frequente e constante aqui entre nós, não é? Para mim é. Quer saber? Todo domingo eu saio de casa com uma expectativa louca de ouvir a voz de Deus. E às vezes quando eu estou aqui tão empolgado, eu não consigo entender direito, às vezes até chego em casa, ponho um sermão lá e falo, deixa eu ouvir o que o pastor pregou hoje, só que era eu passando. Aí eu fico ouvindo. Não, porque Deus tem que falar comigo também, né? De preferência antes, durante e depois.
E o que isso muda na sua semana, hein? O que isso muda na sua agenda? Poxa, pastor, que culto, que mensagem, que palavra. E então? E agora? O que a gente faz com isso? A gente precisa desse encontro, meus irmãos. É esse encontro que nos motiva a compartilhar o Messias. É esse encontro que faz a gente perceber que o Messias é a resposta de Deus. O pastor Ito fez algumas afirmações aqui ousadas, né? Internação é problema? Orfandade é problema? Claro que é problema. Os irmãos sabiam que nossa denominação tem um orfanato. Sabiam disso? Chama Lar Batista de Crianças. Casais cristãos não têm adotado crianças. É isso, Chigão? Não, não é problema. Por que isso não é problema? Não é problema se nós olharmos para o mundo da perspectiva de Deus. E da perspectiva de sermos instrumentos de justiça para Deus. Ontem cheguei numa das casas aqui, num barraco da comunidade lá de cima, e uma senhora sentadinha na escada, lembrei muito de Odete. Mesmo problema seu, Odete. E eu, senhora, bom dia, olha, vamos ter médico aqui, de graça, tal. E ela tremendo, quase caiu da escada. Meu filho, eu não consigo chegar aí, minhas pernas estão, e assim, gritando de dor nas pernas, reumatismo no sangue. Não tem nada a ver com essa mulher. Ela não é problema meu, não é minha mãe, não é minha tia. Ela é viúva. A azar é dela. Nós não fomos chamados para cuidar do quarteto vulnerável? O que Tiago fala sobre a verdadeira religião? Não é cuidar dos pobres, dos órfãos e das viúvas? E o que nós estamos fazendo por esse quarteto do estrangeiro? É para a gente pensar, meus irmãos. Bom, o verso 34 vai dizer assim, Jesus então, os discípulos voltam para perto de Jesus e dizem assim, Senhor, os discípulos insistiram com Jesus, mestre, come alguma coisa, nós trouxemos comida. Mas eles dizem, tenham algo para comer que vocês não conhecem. Então seus discípulos disseram uns aos outros, será que alguém trouxe comida para ele? Ficou aquela coisa da mulher com a água e agora os discípulos com a comida, e Jesus então vai dizer, disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem que daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Se pensarmos em termos de crescimento espiritual, meus irmãos, esse é o próximo estágio da sua fé. Esse é o próximo estágio que você precisa andar. O primeiro estágio, você era uma mulher samaritana que Jesus chegou, falou com você, revelou os segredos do seu coração, revelou o amor de Deus por você. O primeiro estágio da nossa fé é um Deus que sai do céu, encarna na terra, se aproxima de nós e pessoalmente nos convida para o seu amor. Esse é o nosso primeiro estágio, nós nascemos para o reino de Deus. O segundo estágio agora é o estágio que Jesus está falando. Olha, vocês estão achando que é só isso? Não, não é só isso. Vocês precisam avançar espiritualmente, porque vocês precisam se alimentar, e a minha comida, e aí o Jesus vai dizer, é fazer a vontade de Deus e concluir a sua obra. Se alimentar daquilo que pode saciar você, fortalecer você, nutrir você e alegrar você. Deixa eu te fazer uma pergunta. Para que foi que Deus chamou você? Eu não sei, pastor. Eu sei que o Senhor, Deus chamou para pregar para mim todo domingo, mas valeu, né? Tudo bem. É verdade. Mas por que foi que Deus chamou você? Essa semana eu conversava com uma jovem mãe recém-parida. Parida é feio? Não, não é feio não, né? Pariu, deu à luz, né? Não é feio não. É isso. E eu perguntei, ela estava chorando, porque ela não sabia qual era o ministério dela na igreja. Eu não estou indo na igreja. E eu falei, minha irmã, quase que o meu café voltou, irmão. Falei assim, qual é o seu ministério hoje? Eu não tenho ministério na igreja, pastor. Aí eu olhei para a câmerazinha, o bebê dormindo na tela da babá eletrônica. Eu falei, aquela coisinha na tela vermelha ali, você tem ideia do que seja?
Neném, não tem nada a ver com o seu ministério hoje. A minha pergunta para você, qual é o seu lugar no mundo? O que é que Deus chamou você para fazer no mundo? E não importa se o seu mundo tem 5 milhões de seguidores no YouTube, no Instagram. Não importa. Não importa se Deus, se o teu mundo é aqui o Jardim Satélite. Pastor, eu nasci no satélite, cresci no satélite, acho que vou morrer no satélite. Amém. Não importa qual o tamanho do seu mundo. Importa o que Deus chamou para você fazer no seu mundo. Com seus filhos, com seu marido, com seu emprego, com sua casa, com seu carro, com seus bens. É isso que importa. Jesus está dizendo assim, a minha comida, o que me dá força para viver, é fazer a vontade de Deus. Deus me chamou, Deus me trouxe a essa existência e eu preciso obedecer à vontade de Deus. Eu sei o que é que Deus quer que eu faça. O feijão de Jesus é concluir a sua obra. Ou seja, eu preciso ter objetivo e persistência. Falta-nos, meus irmãos, saber o que fazer para Deus e nos consagrar a essa tarefa. Sabe que às vezes eu fico em crise com a minha vocação, mas de uma coisa eu tenho certeza. Outra coisa na vida eu não vou conseguir ser. Uma outra coisa na vida não me deixa tão feliz, tão motivado, quanto servir o corpo de Cristo, a igreja de Jesus. Você precisa saber para que foi que Deus te chamou para esse mundo. Verso 35, caminhando para o final, prometo. Jesus então diz assim, pessoal, vocês não dizem que daqui a 4 meses haverá colheita, eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Aqui teria que dar uma explicação sobre essa questão da colheita, a época que Jesus falou, o processo do trigo e tal. Você sabia que era hora de colher quando o cacho estava pronto. E Jesus está dizendo assim, vocês não dizem que a colheita, o cacho não está pronto, só vai ser daqui 4 meses que a gente vai colher? Pois é, eu estou dizendo que o negócio você já pode colher agora. É agora que já está pronto. Irmãos, eu acho que Jesus tem razão, porque a gente precisa fazer a exegese da nossa cidade, a gente precisa fazer a leitura do nosso bairro, a realidade ao nosso redor. Ontem, todos nós chegamos aqui assim, tudo com cara de Sabe por quê? Porque eu fui atrás da sua casa ali, Catarina, nós entramos em todos aqueles becos ali. Então, tem isso aqui? Então é gente com perna machucada, é gente, pessoas idosas semi-abandonadas. A gente começou a ver as coisas ao nosso redor. A Ju quase fez negócio lá no tráfico, quase foi envolvida numa, Mas você mora quantos anos na sua rua e nunca subiu a rua? É 50 metros para cima, amiga. 100 metros para cima. E está ali, está tudo ali. Outro dia eu visitando os irmãos lá, pega, e o consumidor descendo e o fornecedor correndo atrás e nós ali, Senhor Jesus, o bagulho vai estralar aqui. Jesus está olhando e falando assim, pessoal, esse povo está pronto. Esse povo está pronto, é só colher. E aí, olhando para esse texto, meus irmãos, o texto responde a seguinte pergunta: por que os discípulos não viram os campos brancos e por que nós não vemos os campos brancos? Tem pelo menos 4 razões muito claras no texto que respondem essa pergunta a respeito da nossa cegueira. A primeira resposta é porque nós estamos presos a preconceitos como os discípulos, lá em cima. Eles olham para a mulher samaritana e falam, isso aí não merece Jesus, isso aí é tranqueira. É como você vê um usuário de crack, sabe? Isso aí é um nóia. Fecha o vidro. Psst. Basicamente isso. Segundo, porque nós não temos coragem de perguntar. E a gente não pergunta para Jesus porque a gente sabe que ele vai dar a resposta, você vai ter que mudar, né? Então é melhor não perguntar. Desconfia, sei não, Jesus, aí, tudo bem, vai, o senhor fez uma caridade aí, mas vamos ficar aqui para nós mesmos. É o Jesus do nosso clube de domingo. Ele é muito mais bonito. Esse Jesus fedido aí que fica mexendo com gente que não presta. Terceiro é porque nós não nos surpreendemos com as palavras de Jesus. Parece que a gente está letárgico ao discurso de Jesus.
A gente vem ler a Bíblia, o pastor explica o texto, mas e daí? Ah, que legal, beleza. Mais um sermão. E se eu perguntar amanhã, ligar para você, você se lembra do texto, do endereço? A maioria de nós não vai nem saber o que o pastor falou. É complicado isso, irmãos. E quarta razão, porque está no texto também, porque nós não temos nos alimentado da vontade de Deus. Se você gasta a sua vida numa coisa que não é a vontade de Deus, depois não reclame de Deus, ou não reclame por não ter forças para fazer a coisa certa. Porque você precisa de Deus para isso. Você precisa entender a vocação que Deus te deu, o chamado, seus dons, seus talentos. Você precisa aplicar na coisa certa. O japonesinho saiu daqui e foi ali, Eli, é assim, está acontecendo muita coisa boa, mas ano passado a gente largou tudo e deu um passo de fé. Eu falei, Ito, o que é passo de fé? É que a gente deixou a igreja que a gente estava, ele era um pastorzão de igreja grande presbiteriana, e foi só trabalhar com essas coisas de projeto social. Isso não dá dinheiro, irmãos, dá? E viver, abre aspas, da fé. É assim que funciona. Às vezes você tem que fazer escolhas. Você tem que se consagrar, você tem que dar um passo, você tem que abrir mão de uma coisa para poder ter outra. É isso. O texto ainda fala sobre salário e fruto para a vida eterna. Jesus é bem claro aí no verso 36, aquele que colhe recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. A gente poderia falar sobre isso, eu vou passar direto. E o verso 38, eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram, outros realizaram um trabalho árduo e vocês vieram usufruir do trabalho deles. Isso aqui é muito interessante. Nós somos chamados para um trabalho fácil, usufruir. Eu me lembrei, por exemplo, você vai chegar em casa agora, provavelmente, ou a boa parte de nós, talvez não, mas alguns vão chegar em casa, o almoço vai estar na mesa. Lá em casa, certeza, que ele ficou em casa hoje, né? Sabe quando você chega do serviço cansado? Aí você fala assim, 6h30, a janta deve estar acabando de sair. Aí você usufrui do trabalho do outro. Sabe quando você toma banho, joga aquelas roupas fedidas assim de lado, e puxa a gaveta e vem aquele cheiro de comfort assim, e você usufrui do trabalho da sua mãe, da sua mulher? Sabe quando você chega no restaurante? Sabe quando você chega no médico? Sabe quando você chega... Veja só, tem gente trabalhando essa hora para que a gente possa estar aqui, não é verdade? Jesus está falando assim, alguém fez o trabalho difícil, e eu só chamei vocês para usufruir do trabalho difícil que alguém fez. Os irmãos que estavam ontem lá, os irmãos acham que nós fizemos o trabalho difícil? Irmãos do céu, você sinalizava com um panfletinho assim, ó. As pessoas, que igreja que é? Que igreja que é? Não estou falando de igreja, não. A gente só está falando aqui Aí na igreja, né? Porque eles sabem que a única organização, o único povo que se sai da sua própria agenda para servir eles, é um povo doido aí chamado de crente. É isso. Isso gera um salário para a vida eterna. Eu quero agradecer aos irmãos pela paciência aí até as 12h15. E quero terminar com uma palavra do apóstolo Paulo, que diz assim, não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Eu acho que nós fomos curados, meus irmãos, para sermos instrumentos de cura para outras pessoas. Mas eu acho também que tem um delay aí nessa história, tem um ruído nessa comunicação, porque o que o Paulo estava dizendo não é, eu não me envergonho do evangelho dos evangélicos. Não foi isso que o Paulo falou? O que o Paulo falou? Eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. O Paulo também não falou, eu não me envergonho do evangelho pregado pelos evangélicos. Desse evangelho pregado pelos evangélicos, eu tendo a me envergonhar. Eu vou ler uma coisa aqui, para terminar, tá bom?
me dá só esse segundinho da sua atenção. Isso aqui é uma música cantada de uma maneira espetacular, com arranjo e tudo mais. Ouça isso, por favor, e eu encerro com essa citação. Deus poderoso, grande Rei, minha vida está em tuas mãos. Amém? Deus poderoso, grande Rei, minha vida está em tuas mãos. Teu é o poder de refazer. Teu é o poder de devolver o que eu perdi. Eu vou profetizar, a espera acabou. É hora de viver o meu milagre. Não haverá mais lágrimas, só maravilha e provisão. Tu está me ouvindo? Se tu está me ouvindo é grifo nosso, tipo assim, né? Grifo do autor do sermão. Eu cantarei o som que vem do céu. Ressurreição eu viverei e restitui. Tudo que me foi consumido pela dor traz de volta a alegria dos meus sonhos. Abba, Pai, minha salvação. O que é isso aqui? É o evangelho do evangelho ou é o evangelho dos evangélicos? Misturado. Tem coisa aqui que dá para dizer amém. Tem coisa aqui que é absolutamente equivocada. De jeito nenhum você pode dizer amém. Quer dizer então que a salvação de Cristo é para você recuperar seus bens, para você não ter dor, para você viver bem, para você ser feliz, é isso. Jesus morreu na cruz porque Deus me acha tão bom que... Uma inversão total. Eu espero que você não se perca no evangelho dos evangélicos. Eu espero que você se encontre e nunca tenha vergonha do evangelho de Cristo, porque ele é mesmo o poder de Deus para nos salvar e salvar todo aquele que crê. Amém?